Fala galera, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. E hoje, memórias de uma infância gamer. Galera, essa história talvez para muitos não seja algo assim tão extraordinário, né? Mas é uma história que eu guardo com muito carinho na minha mente. Até porque eu observo o mundo hoje em dia e isso é uma coisa que se perdeu. Eu vejo que a maioria, eu não vou ficar com aquele papo de tiozão, né? Na minha época as coisas eram melhores e tal. Só que vamos admitir que hoje em dia a criançada, elas têm um acesso muito mais fácil à maioria das coisas, né? Jogo, elas conseguem jogos de graça, basta um clique no celular. Filmes, elas abrem ali o seu serviço de streaming, seja o Amazon, o Netflix. Com alguns cliques elas têm uma opção, um leque de filmes infinito para assistir. Na nossa época não, pra gente conseguir um jogo de videogame a gente tinha que alugar na locadora, muitos só conseguiam fazer isso no final de semana. Para assistir um filme, ou a gente tinha que esperar esse filme passar na televisão, ou muitos, como eu, não tinha videocassete. Eu fui ter um videocassete só em 98. Tava ali faltando 2 anos pro DVD entrar. Então muitas vezes eu tinha que esperar o filme passar na televisão. Sabe, vocês lembram no SBT, que o SBT já mostrava a grade de filmes do ano inteiro? Nossa, vai passar Space Jam em outubro. Eu passava o ano inteiro esperando pra assistir Space Jam. É só um exemplo, né, galera, de como na nossa época, pelo menos quem viveu ali nos anos 80, nos anos 90 ou até início dos anos 2000, as coisas eram muito mais difíceis, eram muito inacessíveis, diferentes do dia de hoje, dos dias de hoje, né, onde a criançada consegue ir muito mais facilmente. Nessa época, em 2002, eu tava ali firme e forte com o meu PlayStation 1, eu tinha entre 14 e 15 anos, eu tava no primeiro colegial do ensino médio, né? E muitas vezes o CD naquela época, o CD pirata de PlayStation 1, ele custava em média R$5. E diga-se de passagem, era um CD pirata de qualidade. Muitos lembram aí que caixinha de acrílico, o encarte frente e verso, mídia prensada, mídia prateada, existiam CDs aí de qualidade. Tanto que eu guardo todos os meus CDs de PlayStation 1 pirata até hoje. Muitos aí funcionam perfeitamente, intacto, né? E nessa época, galera, para eu conseguir comprar um CD de PlayStation 1, eu tinha que fazer um esforço violento. Eu passava um mês juntando moedinhas, 20 centavos no dia, 30 centavos no outro, 50 centavos do troco do pão, até que chegava aí o valor de R$5 e eu comprava um jogo. E nessa época, galera, eu não sei como funciona hoje aí Brasil afora, mas pelo menos aqui na zona leste de São Paulo existiam muitas bombonieres. Aquelas bombonieres clássicas mesmo, que era o tiozinho que vendia ali o salgadinho, né, por grama, você pagava ali 50 centavos 100 gramas, cebolitos, palitinho, ficava aquela molecada na rua ali brincando e comprava doce naquele tiozinho. E perto da minha casa tinha a bomboniere do seu Jurandir. E eu lembro que nessa época tudo que aparecia para eu tirar um trocado, eu fazia. Cheguei a fazer boca de urna na época, não sei como se hoje já é proibido ou não, mas eu fazia muita boca de urna naquela época, em época de eleição, né, para ganhar ali um troco. Então, eu e um amigo meu, a gente teve uma ideia, falava, poxa, vamos entregar panfleto? Se eu não me engano, se não me falha a memória, a gente viu passando uma molecada entregando panfleto de algum supermercado. E a gente ficava ali na rua brincando e falou, poxa, brincando assim, com 14 anos, a gente não era criança que ficava brincando, mas a gente ficava ali na rua, sentado na calçada e tudo mais, né? Então a gente teve a ideia, poxa, vamos procurar algum lugar para entregar panfleto? Então a gente saiu perguntando, supermercados, pizzarias, né? Sempre ouviu um não. Isso que a gente teve a ideia de começar, vamos falar com o seu Jurandir, mano. O seu Jurandir tem bomboniere e tal. Vamos ver se ele quer que a gente entregue panfleto para ele. Então a gente foi falar com o seu Jurandir. Primeiro teve uma negativa, ele falou, não, agora não tá precisando. Mas aí passado algumas semanas, ele mesmo chamou a gente e falou, vocês queriam entregar panfleto para mim? Então vamos fazer o seguinte, vou mandar imprimir os panfletos, vocês entregam para mim, eu dou R$5 para cada um. Você pensa, poxa, R$5, mas tô falando de quase 20 anos atrás, né? Para um garoto de 14 anos, numa época onde você com 50 centavos comprava 10 pãozinhos. R$5 era uma grana considerável, né? Então,
a gente aceitou. Ele imprimiu os panfletinhos, entregou pra gente, falou, ó, vocês entregam. Isso foi num sábado. Ele falou, ó, vocês entregam durante o fim de semana e na segunda-feira vocês vêm aqui pra receber. Então vai lá. Eu e um amigo meu. E nessa época, galera, pausando um pouco essa história do panfleto, tinha um jogo que eu estava desesperado atrás desse jogo, mas desesperado mesmo, a ponto de sonhar com esse jogo. Era o Harvest Moon. Harvest Moon, que é aquele RPG que é um simulador de fazendeiro, né? Muitos devem conhecer, porque ele fez um certo sucesso no Super Nintendo. E eu joguei esse jogo demais no Super Nintendo, demais. Quando eu descobri que esse jogo tinha para PlayStation, eu fiquei desesperado atrás dele. Então começa a minha empreitada para conseguir juntar dinheiro para poder comprar essa versão do PlayStation. Voltando para o panfleto, passa eu e meu amigo o fim de semana inteiro entregando esse panfleto, e foi uma coisa assim, eu nunca tinha feito isso na época, né? E foi uma coisa assim tão divertida, mas tão divertida. A gente andava pelas ruas, eu passei por muitas ruas do meu bairro, de bairros vizinhos, ruas que eu nunca imaginei que existiam, sabe? A gente passou o sábado e domingo entregando panfleto de casa em casa, e muitos faziam isso, né? Quando ia entregar panfleto, eu jogava o panfleto fora, chegava lá e falava, ó, entreguei, terminei, recebi o dinheiro. Claro que a gente não fez isso. Até pela questão da honestidade, nós éramos meninos bonzinhos. E também porque foi extremamente divertido fazer isso. A gente passou o fim de semana inteiro andando de rua em rua, entregando panfleto, sabe? Foi uma coisa tão gostosa. Então, chega na segunda-feira, a gente vai lá receber. Ele não só deu R$5 pra gente, como ele deu 100 gramas de salgadinho pra cada um e uma tubaína. Vocês lembram da tubaína? Pelo menos aqui em São Paulo, mesmo na Zona Leste onde eu morava, eles serviam a tubaína num saquinho. Jogava a tubaína dentro de um saquinho mesmo, um saquinho de plástico mesmo, colocava ali os canudinhos e servia. Então, além dos R$5, ele deu pra gente a tubaína com o salgadinho. E a gente ali todo feliz. E é claro que eu passei o fim de semana inteiro entregando esse panfleto, já sonhando que eu ia comprar o Harvest Moon com esse dinheiro, que era um jogo que eu tava desesperado, eu tava sonhando com esse jogo. Eis que eu vou até a Pagé e não acho o jogo. Falei, poxa, não acredito. Passado aí algumas semanas, né, eu procurando o jogo, cheguei a procurar algumas lojinhas de bairro, não achei. Eu já tinha até desistido de comprar esse jogo. Eu passei no bairro da Penha, que também fica na zona leste de São Paulo, e vi esse jogo numa barraquinha de camelô. Porém, eu não tava com dinheiro. Se eu não me engano, esse dia eu tinha ido com a minha mãe. Minha mãe foi comprar roupa na Penha e ela também não tinha os R$5 pra me dar. E eu não tava com o meu dinheiro. No mesmo dia eu fui pra casa. Quando eu cheguei com a minha mãe, não, você não vai fazer isso. Eu falei, eu vou pegar aquele jogo antes que alguém compra. Fui até o bairro da Penha, ela me deu só o dinheiro da condução, né? Fui e comprei o Harvest Moon. Eu tenho uma memória tão clara assim desse dia, que eu lembro que o dia tava passando a semifinal da Copa do Mundo. Era por volta de era de manhã, mas agora eu não lembro o horário. Tava passando Alemanha e Coreia do Sul, porque eu cheguei a parar na porta de uma lanchonetezinha pra ver o finalzinho do jogo. Eu fui até a barraquinha, comprei o jogo, né? Na verdade o jogo ainda era R$7, eu quase chorei pro cara me fazer por 5. O cara falou, tá bom, eu vou te fazer por 5, mas depois você me traz aqui os R$2 e tal. E eu, cara, tava tão desesperado pro jogo que aí eu tive que ser desonesto. Falei, não, eu moro por aqui, daqui a pouco eu trago os R$2 e tal. Paguei R$5 no jogo, levei embora e nunca mais voltei. Então, chego em casa. Finalmente eu estava ali com Harvest Moon do PlayStation e o jogo é maravilhoso. É um simulador de fazenda. Quem chegou a jogar a versão do Super NES ou essa mesma versão do PlayStation, que é o Harvest Moon Back to the Nature, é um jogo maravilhoso. Ele é um RPGzinho onde você tem a sua fazenda, né? Você herda a fazenda do seu tio ou do seu avô, não me recordo, e a fazenda está toda destruída, e o seu objetivo no jogo é levantar a fazenda de novo. Então você tem ali você vai coletando recursos,
para comprar semente, para plantar, para comprar animais, vaca, galinha, ovelhas para você tosar. Então você vai ali, com as galinhas fornecem ovo, as vacas fornecem leite, as ovelhas fornecem ali a lã. Então você vai tratando dos animais, cuidando da fazenda, vai até a cidade para comprar recursos, semente, ferramentas, e vai cuidando da sua fazenda. E eu joguei esse jogo exaustivamente durante o ano de 2002. Isso aconteceu, Copa do Mundo, né? Então foi mais ou menos ali no mês de junho, julho. Mas eu joguei tanto esse jogo, mas tanto. E o legal do jogo é que você evolui, né? Você vai evoluir na sua fazenda, você vai aumentando a sua casa, você casa, você tem um monte de menininhas, né, na cidade ali que você começa a falar demais com uma, você leva um presente e você acaba casando. Mas como eu joguei esse jogo exaustivamente. E pra vocês verem, galera, como que naquela época a gente fazia um esforço violento pra conseguir. Hoje, a molecadinha tem um computador, para um jogo desse, basta ela baixar um emulador, uma ROM de graça, chega. Eu tive que entregar panfleto, tive que mentir pro cara falando que eu ia trazer os R$2 dele e não trouxe. Juntava aí durante um mês para chegar ao valor de R$5 e conseguir comprar um jogo. Mas por que essa coisa fica tão marcante assim para mim? Hoje em dia, um jogo baixado, você pode até gostar do jogo, mas você jogou, zerou, terminou, acabou. Mas olha todo o processo que eu tive, além do jogo ter gostado e ter jogado, olha todo o processo que eu enfrentei para ter acesso ao jogo. Isso faz com que eu tenha uma memória tão gostosa disso tudo na mente, né? Eu tenho que entregar panfleto, eu tenho que andar, e até o barraquinho de camelô aí, a Penha não é um bairro perto do meu, né? Eu tive que pegar ônibus pra ir. E aquela ansiedade pelo jogo, eu passava o fim de semana inteiro ali me divertindo, entregando panfleto, sonhando que com o dinheiro eu ia comprar o jogo. Então finalmente aquele sonho é realizado, o jogo tá ali na tela da minha televisão. É uma coisa que infelizmente hoje em dia se perdeu. A criançada de hoje não tem mais, dificilmente vai ter esse ritual, né? Todo esse processo para poder ter acesso a um jogo, para poder ter acesso a um filme, um brinquedo que seja. Então, galera, isso é uma coisa que infelizmente não vai acontecer mais. Eu tenho essa memória muito gostosa na minha mente para estar contando aqui nesse vídeo. E eu acho que se eu tiver um filho um dia, eu não sei como vai ser os tempos modernos, como a infância hoje em dia funciona, mas eu fico triste em saber que se eu tiver um filho um dia, ele não vai passar por tudo isso. Ele não vai ter toda esse ritual. Até porque, pelos dias de hoje, você não vai fazer o seu filho entregar panfleto para comprar um jogo, sendo que basta você baixar ali no emulador do computador, né? Então, galera, é isso. Vim trazer essa história aqui pra vocês. Eu tô até emocionado, por que não, de estar contando isso. Tá passando um filme na minha cabeça. Eu lembro de cada detalhe, das ruas que eu percorri entregando panfleto, depois o jogo na tela da minha televisão. E, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da história. Fico muito feliz de estar compartilhando mais uma memória de uma infância gamer aqui com vocês. Então desejo a todos vocês aí. Hoje é domingo, então desejo a todos vocês um excelente final de semana, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!